sistema solar está literalmente repleto de cometas e asteroides de vários tamanhos e trajetórias. Descobrimos cada vez mais deles todas as noites, dezenas ou mesmo centenas deles. Para os astrônomos, esta tem sido uma rotina tediosa. Mas 19 de outubro de 2017 foi tudo menos isso. Aquela noite privou o sono dos astrônomos de todo o mundo e deixou seus nervos à flor da pele. Isso os fez largar tudo e implantar todos os telescópios. Mesmo os observatórios em órbita, Spitzer e o lendário Hubble foram instruídos a voltar urgentemente e olhar para um ponto. O ponto em que algo estava voando, que mais tarde seria chamado Oumuamua. Significa mensageiro de longe ou escoteiro em havaiano. Por quê? Neste vídeo falaremos sobre um dos objetos espaciais mais misteriosos da história. Talvez nunca estivéssemos mais perto de resolver o paradoxo de Fermi e resolver o mistério de estarmos sozinhos no universo. Oumuamua, solução para o paradoxo de Fermi? No entanto, vale a pena começar pelo fato de que, no início, nada de peculiar foi encontrado nele. E nem mesmo foi descoberto por humanos, mas por robôs. O fato é que a maior parte do trabalho de rotina na observação do espaço por humanos tem sido feito há muito tempo por sistemas automatizados. Existem vários telescópios robóticos operando na Terra e são os primeiros a detectar algo que se move rapidamente. Se algo está se movendo rápido, significa que não é uma estrela distante, mas um objeto em algum lugar aqui piscando bem ao nosso lado. Normalmente são asteroides ou cometas. Este trabalho está em curso e as detecções ocorrem quase todas as noites. Até o momento já foram detectados mais de 1 milhão de asteroides no nosso sistema. Divida isso por 20, 30 anos de observações ativas e vemos que descobrimos de 100 a 150 novos objetos todas as noites. Tem sido uma coisa normal há muito tempo. Agora, outro objeto aparentemente comum foi encontrado. Foi descoberto pelo telescópio robótico Pan-STARRS no Havaí. É um dispositivo bastante grande com 2 metros de diâmetro. E no início, esta descoberta não foi de grande interesse, só mais uma coisa voadora no céu. À primeira vista, parecia um cometa. A órbita é alongada, quase parabólica. Mas então as observações anteriores foram trazidas à tona. Normalmente, é assim que acontece. Vemos algo, depois abrimos os arquivos de ontem e do dia anterior e vemos algo fracamente visível no mesmo lugar ou ao lado dele. Então fica claro que este é o mesmo objeto e nós apenas o ignoramos, não o notamos ontem à noite. Assim, tendo recolhido medições por várias noites consecutivas e tendo olhado para o que aconteceu, todos ficaram espantados. E a sua órbita é hiperbólica. Em outras palavras, ele apenas voará perto do Sol e o Sol só poderá mudar ligeiramente sua trajetória, não capturá-lo para que se torne um satélite, já que esse algo está voando a uma velocidade muito alta. Nada no nosso sistema solar voa a essa velocidade. Normalmente, os objetos não voam a velocidades tão altas e caem diretamente no Sol ou se tornam seus satélites eternos. Tornou-se óbvio que estamos lidando com algo extremamente peculiar. O que há de tão incomum nisso? Bem, tudo. Quase tudo. Mas vamos começar do início. Esta foi a primeira vez na história da ciência que um objeto foi descoberto voando para o sistema solar de origens desconhecidas. Este fato por si só torna-o não apenas incomum, mas sensacional. Até agora, tudo o que foi encontrado, todos esses milhões de corpos eram nossos nativos. Esses asteroides, cometas e satélites existem há bilhões de anos. Então, de repente, um voou de algum lugar lá fora. Basicamente, isso é de se esperar. Afinal, outras estrelas também têm os seus próprios cometas e provavelmente os seus próprios análogos do cinturão de Kuiper e da nuvem de Oort. Podem estar perdendo alguma coisa, assim como nós. Tudo isso é verdade. Mas esse é frequentemente o caso de muitas descobertas. Poderíamos ter esperado isso, mas não esperamos.
e veio. No início não ficou claro como era, mas gradualmente descobrimos. E como descobrimos? Todos estavam assistindo, todos os grandes telescópios, até o Hubble e o Spitzer, estavam virados em sua direção. Bem, naturalmente, o primeiro, interestelar. De longe, uma sensação indiscutível. Uma nova categoria de objetos celestes tinha mesmo de ser criada. Eles começam com a letra I, interestelar. Forma. Então começamos a rastreá-lo. Descobriu-se que variava em brilho. Mais brilhante, depois mais escuro e continua a se repetir. Descobrimos que o objeto estava girando, mas ainda assim o brilho estava mudando demais. Logo ficou claro que isso se devia à sua forma. É quase uma forma de charuto, cerca de 35 metros de largura e até 200 metros de comprimento. Foi aí que paramos de novo. Não existe tal asteroide entre 1 milhão de asteroides descobertos no Sistema Solar. Nenhum sequer. A primeira reação de muitas pessoas foi: minha nossa! E se for uma nave alienígena? Bem, se forem alienígenas, de onde são? Mesmo que seja apenas um asteroide, ainda assim, de onde? A trajetória foi fácil de traçar, o que foi feito imediatamente. Todos os dados indicaram que o convidado espacial chegou da constelação de Lyra. E havia muitas evidências apontando para a estrela Vega, que, aliás, tem um sistema planetário. Mas é extremamente duvidoso que o objeto tenha sido perdido exatamente pelo sistema Vega. Se ele viaja, como se supõe, por centenas de milhões de anos, então o Vega estava em outra parte do céu estelar. Também deve ser acrescentado aqui que o objeto foi descoberto bastante tarde. Isso porque voava quase do lado do Sol. Ainda não sabemos como detectar tais objetos ao lado do Sol por razões bastante compreensíveis. Qualquer telescópio fica cego. A propósito, este é um dos problemas bastante sérios na detecção precoce de asteroides perigosos. É por isso que notamos o meteorito de Chelyabinsk em 15 de fevereiro de 2013, apenas quando a onda de choque já estava com força total, soprando as janelas nos arranha-céus da cidade. Ele também voou ao lado do Sol. Assim, Oumuamua foi descoberto quando já tinha voado muito perto do Sol, dentro da órbita de Mercúrio. Isso já era uma anomalia, porque esta zona está completamente vazia e nenhum dos nossos cometas e asteroides voa para lá. E esse estava literalmente voando quase direto em direção ao Sol e o circulava a uma velocidade de cerca de 90 km por segundo. Devemos lembrar você de que nunca vimos tais velocidades no Sistema Solar. E assim, depois de circular, o Sol dirigiu-se para a Terra e ainda não o vimos. O telescópio robô detectou o objeto apenas quando ele já havia passado pela Terra e estava além da órbita do planeta, e poderia ter caído sem aviso como o meteorito de Chelyabinsk, mas desta vez tivemos sorte. Quando a forma longa incomum do objeto foi identificada, até mesmo muitos céticos que nunca acreditaram na existência de outras civilizações inteligentes ficaram abalados. Decidimos que, uma vez que poderia ser uma nave alienígena, por que não enviamos um sinal de rádio? E nós enviamos. Infelizmente ou felizmente, não obtivemos uma resposta. Então, afinal, decidimos considerá-lo como um objeto de origem natural, pelo menos no âmbito da imparcialidade científica. Mas esta imparcialidade foi novamente abalada no decurso de uma análise mais aprofundada dos dados. O Oumuamua conseguiu varrer dentro da órbita de Mercúrio, realizar uma manobra gravitacional sob a gravidade do Sol, girar e acelerar, saindo do Sistema Solar. Certo, outra vez. O que significa acelerar? E isso é apenas mais um mistério que acrescentou uma parcela significativa de probabilidade ao fato de que isso é algo artificial, no fim das contas. E é até capaz de acelerar assim. Parece bastante lógico. Uma nave voa, fica sem combustível, voa para o primeiro sistema estelar que pode encontrar, voa perto da estrela para não derreter e carregar o máximo possível, depois dá gás e voa para longe. E isso é exatamente o que parecia ser. Muitos tiveram que exercer novamente maravilhas de contenção para não terem ilusões sobre alienígenas. Afinal, os motores também podem ser de origem natural.
Vemos isso o tempo todo. A propulsão a jato real é demonstrada por cometas que se aproximam do Sol. Mas nesse caso não foi tão simples, o que vamos discutir a seguir. O Oumuamua voou para longe tão depressa quanto entrou em nosso sistema. Não conseguimos explorá-lo de perto como uma espaçonave, embora existisse essa ideia. Houve até um anúncio de um estudo de viabilidade para uma missão de sonda estelar para o Oumuamua. Foi desenvolvido pela Iniciativa dos Estudos Interestelares. O documento foi denominado Projeto Lyra. Mas, após cuidadosa avaliação e comparação das possibilidades com os riscos, decidiu-se abandonar a ideia. Talvez tenha sido melhor assim, e se fosse realmente uma nave alienígena e a tripulação considerasse as nossas sondas como uma ameaça. De qualquer forma, o Oumuamua voou para longe e deixou muitas perguntas e mistérios em seu rastro. Há algo sobre toda essa história que é alucinante. Mencionamos anteriormente que a aceleração anômala e não gravitacional do objeto após sua aproximação ao Sol poderia ser causada pelo mesmo efeito de impulso que ocorre em cometas. Um lado está evaporando ativamente, criando uma força de empurrão condicional. Mas há um pequeno detalhe aqui que estraga toda a ideia. Não notamos qualquer atividade cometária no Oumuamua. Como se lembram, foi identificado como um planeta apenas na primeira detecção e depois reclassificado como um asteroide apenas por falta de sinais de atividade cometária. Não foram detectadas linhas de gás espectrais nem poeira. Como ele acelerou então? No vídeo falamos muito sobre a trajetória do objeto já quando ele voou pelo nosso sistema, mas sua trajetória galáctica é ainda mais interessante. O objeto apareceu no céu na direção do chamado ápice solar. Essa é a direção em que o sistema solar na galáxia se move em relação às estrelas circundantes. Está localizado na constelação de Hércules, perto da constelação de Lyra. Essa direção do surgimento do Oumuamua sugere que é mais provável que não tenha sido ele que veio ao nosso sistema, mas que o sistema solar veio até ele, literalmente como um carro na estrada que atingiu uma pedra, jogando-a para a roda na beira da estrada. E a partir disso, podemos supor que em relação ao sistema solar, o objeto não era totalmente estacionário, mas obviamente viveu sua própria vida. Como e por quê? Finalmente, ninguém negligenciou o fato de nunca termos visto tal forma entre todos os asteroides e cometas anteriormente observados. E lembramos que há mais de 1 milhão deles. Se tivesse exatamente a forma de um charuto, tal formato ainda poderia ser explicado pela força das marés quando a pedra ainda estava se formando em seu sistema estelar nativo. Mas não há dados, mesmo convincentes, de que o objeto tem a forma de uma panqueca achatada, e ninguém foi capaz de explicar isso ainda. Há uma opinião de que, para resolver o paradoxo de Fermi, não é necessário encontrar alienígenas reais ou uma prova garantida de sua existência. Bastaria encontrar algo que não podemos explicar pelas origens naturais. O Oumuamua é provavelmente o primeiro candidato a ser este algo. E aqui voltamos ao ponto de partida. Talvez nunca estivéssemos tão perto de resolver o mistério de estarmos sozinhos no universo. Desta vez, a chave escapou. Mas mesmo o simples fato de tal encontro é uma fonte de esperança.